Então, hoje a gente vai falar sobre a visão profana do naipe de paus. Então, aqui a gente tem o rei, rainha, soldado e escravo, 23, 24, 25, 26, e depois, das cartas 27 até a 36, vai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 as. O naipe de paus, ele fala sobre as bases, as estruturas, todos os elementos que vão compor aquilo que a gente precisa de básico. Então, primeira coisa que é básica, casa, comida, emprego que dá dinheiro, uma relação afetiva estável, uma troca. Então, paus, ele significa a sensação de você poder trabalhar em alguma coisa e ter um retorno, ter uma troca daquilo. Então, por isso, ele é também o naipe que vai falar das trocas básicas, quer dizer, você escreveu para ele, ele escreveu para você. Isso é uma troca básica, quer dizer, básico você ter uma comunicação fluida, onde um fala, o outro, vamos dizer, responde, né? Então, por isso, você oferece o seu produto e vende. Então, o intercâmbio, a troca, ele é um elemento básico da vida também. Você planta e colhe, né? As alianças, as pessoas com que você se associa, tanto para um casamento como para uma sociedade, para um trabalho juntos, um apoio emocional, os amigos. Então, tudo que é esse apoio básico vai ser paus. Conforto material, conforto da casa, a paz interior de você se sentir confortável com você mesmo, tudo isso vai estar no naipe de paus. O rei, ele vai dizer do início de uma nova jornada, de um novo trabalho no naipe de paus. Então, você começou um trabalho para dar dinheiro, porque se fosse o mais importante poder desenvolver a sua profissão, seria o rei de espadas, não seria o rei de paus. O rei de paus ele vai aparecer quando aquele trabalho mais importante dele vai ser ter uma estabilidade financeira. Lógico que pode acontecer de ser as duas coisas, mas às vezes você já estava bem colocado profissionalmente no seu trabalho, mas não estava ganhando bem. E agora você encontrou uma situação que te dá uma estrutura, uma estabilidade financeira. Mas o que a carta se refere é uma situação que se inicia que vai trazer uma estabilidade financeira ou emocional. Por exemplo, ela pode estar falando de um homem que está querendo casamento, ou tanto o consulente, que está querendo também agora um casamento, além de uma vida estável financeira, ele está querendo uma estabilidade afetiva. Para uma mulher, vai ser um homem que quer uma estabilidade afetiva também. Agora, lógico, conforme a mulher, ele pode ser meio fraco se aparecer só com essa carta. Por exemplo, uma dama de espadas, uma dama de ouro, é uma mulher sábia, é uma mulher que tem objetivos para a comunidade. Então, o rei de paus, se aparecer só como isso, é um homem muito simples, que talvez, ou muito jovem, que não veio a corresponder a todas as expectativas dela. Por isso, essa carta também pode aparecer como um filho, e aí seria um filho que está criando uma estrutura, que tá começando a vida, ou que casou, ou que está começando um trabalho, ou que agora mudou para uma casa, saiu de casa, ou um homem pode ser um filho que está começando simplesmente um empreendimento novo, e isso traz uma tranquilidade para a mãe. Se aparecer como pai,
vai falar aquele pai que trabalha muito, que se dedicou muito ao trabalho, talvez não se dedicou tanto à família, porque o provedor, no sentido de cuida da família e dá dinheiro para a família também, junto com isso, seria mais o rei de ouro. O rei de paus seria aquele homem mais simples, que pensou mais no trabalho, mas que pode manter, pode dar o dinheiro, mas ele colocou como prioridade o trabalho. Então, uma pessoa um pouco mais materialista. Por exemplo, junto da carta do mago, ela pode falar da compra de um apartamento, enquanto que a dama de paus vai falar da compra de uma casa. Mas pode ser também um empreendimento, um escritório, não necessariamente é um local de morada. Mas se tiver ligado à carta 1, é uma coisa fixa que vai durar pelo menos 7 anos. Então, a carta 1 ela vai trazer um reforço na parte que essa estrutura que está sendo criada, seja casa, emprego, trabalho, é algo duradouro. A dama de paus, ela já fala de um momento de conforto, onde a pessoa sente, olha, eu estou tecendo uma estrutura confortável. Eu tenho tear, tenho os fios, eu posso tecer meu conforto. Então, é o momento onde a pessoa se sente segura com os instrumentos que ela tem de trabalho, confortável na situação que ela está vivendo e dominando a situação. Quer dizer, eu estou num trabalho que eu sei o que fazer, que me dá conforto e eu sei o que tem que fazer e tenho tudo para realizar. Então, é um momento que a pessoa se sente segura, confortável, mesmo para um homem ou para uma mulher. Para uma mulher, pode também significar uma filha, uma pessoa que está trazendo essa estabilidade também. Para um homem, pode mostrar, a característica da personalidade é uma mulher doce, segura, organizada, do lar, que cuidadora, que faz trabalhos domésticos, que faz trabalhos de mulher, o artesanato, a tecelagem, o cuidador. Enquanto que com o rei já é mais o construtor, o arquiteto, o operário, aquele que que vai passo a passo, mas que é um construtor, que vai construindo, quer dizer, ele pode ir devagar, como um touro, mas ele constrói, ele vai construir passo a passo, chega lá. E a mulher a mesma coisa, doce, cuidadora, organizada. E aí isso pode servir tanto para uma namorada, quanto, por exemplo, uma filha, ou mesmo para a mãe. Agora, veja, para a mãe, ou mesmo para uma namorada, uma mulher, pode ser, se for um rei de espadas, uma mulher muito simples. Né? Ela é muito doce e tal, mas é do lar, ela não faz muita outra coisa, a não ser que essa carta venha com outras damas, né? Com a dama de espadas, né? Ou com outras características que mostram que, além dela ser uma menina doce, que ele tem vontade de cuidar, ela tem outras características, outras habilidades. Pode ser uma casa, uma empresa. Então, junto da carta 1, pode estar falando da compra, né, de um imóvel, de uma ferramenta de trabalho. O rei também pode falar a compra de um carro, um computador, embora isso esteja mais na carta 27. Então, a 24 é esse cuidado, é um momento de cuidado, mas vai falar de uma pessoa doce, carinhosa, organizada. O soldado
ele fala da pessoa se lançando a um empreendimento novo. Então, pode ser tanto a pessoa se lançando nesse empreendimento, que pode ser uma aventura, mas que no fim venha a ser bem-sucedido, porque ele fala uma aventura que não tem erro, ele está muito protegido, ele já dominou, já usa a força do crocodilo, que é a força do mal, quer dizer, ele já dominou a força do mal, ele está num barco de papiro e ele atinge o plano espiritual, quer dizer, ele tem fé, ele tem ideais, ele está com a razão, então ele está saindo para um empreendimento muito seguro. É o filho do faraó buscando novos tesouros, mas ele já tem tesouros, ele quer mais. Terras férteis, ele quer, né? Novas ideias também. Então, é um momento de empreendimento, é um momento de força, e por isso ele pode dizer também de uma viagem, embora eu fale, as viagens de paus, que vão estar representadas tanto pela 25 como pela 27, são viagens curtas ou curta de tempo ou curta de distância. Por isso, pode ser uma pessoa que sempre viaja, quer dizer, mora em São Paulo, trabalha em Campinas, quer dizer, faz viagens curtas, ou pode até ir para o exterior, mas é uma viagem curta. E como também pode falar de um viajante, de uma pessoa nessas mesmas condições, que viaja viagens curtas, ou uma pessoa, de uma certa forma, aventureiro, mas não tanto no mau sentido. Aventureiro quer dizer corajoso, que não tem medo de mudanças, de buscar o novo, de renovação. Então, a 25 é uma carta assim muito para cima, tanto a nível de dizer viagens que vão ser bem-sucedidas, ou mesmo a nível de passeio, como de negócios, e como pessoas também empreendedoras, pessoas que têm esse... Você pode falar, mas ele é meio aventureiro, mas não que seja para mulher. Seria mais assim, ele é ousado, ele não tem medo de entrar em alguma coisa e errar e não dar certo, uma pessoa desprendida. E aí pode ser filho, pode ser característica do namorado, do marido, ou pode ser de uma mulher também. Ela é meio aventureira, ela viaja, faz viagens curtas, mas mora em outra cidade, aqui perto, mas trabalha por aqui. O escravo de paus, o prodígio, já é, ao contrário, é uma pessoa que está se lançando por necessidade. Então, ele tem um pouco a ver tanto com a 36 quanto com a carta 16 da fragilidade. Então, ele está rompendo uma estrutura antiga e está se lançando para criar uma estrutura nova. Então, ele tem já uma base mínima e ele já está dando os primeiros passos para desenvolver essa base mínima, mas ele ainda não tem tudo. Ele deu os primeiros passos, mas ele ainda tem que construir. Então, tanto vai falar de uma pessoa que está se lançando agora, ele está querendo mudar de casa, mas ainda não está morando sozinho, ainda só alugar um quarto, ou deu entrada para um apartamento, mas ainda não acabou de pagar, começou a fazer um website para o trabalho novo, mas ainda não está pronto. Então, assim, é algo que se iniciou, mas que ainda não está pronto, mas que tem uma esperança de que isso vai ser algo que vai trazer uma estabilidade no futuro, que vai ser uma estrutura própria.
Então, ele tem um lado que fala que essa carta é abrir mão do duvidoso para começar a criar algo próprio. Pode falar, então, de uma pessoa também um pouco insegura, desestruturada, medrosa, quer dizer, ao contrário da 25, ele é medroso, ele pisa em ovos, tem medo, né? Está inseguro ainda se vai dar certo ou não. Então, é uma carta com uma certa fragilidade. Ele está quebrando uma estrutura antiga, aquele poço antigo já não está dando mais água, ele já está iniciando a construção de um poço novo, mas o poço novo ainda não está pronto. Então, vai falar de situações de ruptura ou do início de uma ruptura. Então, você percebeu, eu não dependo mais nada de ninguém, vou começar a me estruturar para quebrar essa estrutura de vez. Então, não necessariamente com a carta 26 a pessoa já quebrou a estrutura. Às vezes você vê a 26 no início do jogo, a 36 no meio, no final. Quer dizer, na 26 ela percebeu, olha, eu tenho instrumentos. Se eu começar a criar essa base nova, eu vou poder quebrar aquela estrutura que eu estava dependente. Então, na 26, ela começa a nova, provavelmente junto com a 6 da indecisão, quer dizer, a pessoa está abrindo um caminho paralelo, e que depois ela vai romper com as de paus quando a estrutura estiver pronta. E também pode falar de uma pessoa que está, por exemplo, ele está quase pronto para sair de casa, para sair da família, para sair dos pais, para separar, para sair daquele trabalho. Ou até ela, né? Porque como soldado escravo, não tem sexo, pode ser tanto masculino quanto feminino. Então, tanto pode ser ela, está insegura, está com medo, está se lançando mão de uma estrutura para criar outra. Aí a gente vai para o 10, o inesperado, a carta 27, que fala, bom, agora quais são as suas armas? Você tem armas, agora tem que observar para ver a melhor oportunidade. Então, as armas estão nas suas mãos, mas você tem que esperar o momento, a oportunidade certa. Então, é a pessoa naquela situação de onde ela está na expectativa, é um momento de uma certa ansiedade, mas essa carta também vai se referir a situações, vamos dizer, inesperadas. Por exemplo, pode ser tanto boa quanto ruim, um acidente que trouxe uma mudança na vida da pessoa, uma oportunidade de trabalho que surgiu meio do nada, uma pessoa que surgiu do nada, que veio inesperadamente, ou até você pode falar como característica de uma pessoa. Ele é meio inesperado, aparece, desaparece, como também pode falar uma pessoa cheia de instrumentos, instrumentada, que mexe legal com o computador. Também pode falar uma situação inesperada que permitiu você comprar um carro, comprar um computador, né? Lembra uma situação chata, quando Senna morreu naquele acidente, me perguntaram como é que ia ser a corrida. E eu falei, olha, ele tem que ter muito cuidado com o carro dele, principalmente com as rodas, com a parte, ou os eixos, a parte que sustenta o carro, ou um erro mecânico. E aí, por quê? Porque aparecia a carta 27. Quer dizer, então, era para ter cuidado que poderia ou acontecer algo inesperado com a outra pessoa ou com ele.
né? E foi a roda, foi o eixo que quebrou e que provocou o acidente. Então, aí eu tirei dessa carta, porque a 27 fala de pode falar de um acidente, e aí você pode ir mais longe dizendo aonde. Um acidente em algo básico, porque é paus, né? E aí você vai no carro que é básico, as rodas, né? O motor, algo que sem ele o carro não vai andar de jeito nenhum, né? E agora aí, o 27, então, ele vai falar, pode falar de viagens, como eu falei, viagens curtas também, pode falar de um viajante, de uma pessoa que viaja, ou que não que viaja sempre, talvez, que pode estar confirmado com uma outra carta, mas com uma viagem inesperada para o namorado, trouxe mudanças, uma viagem inesperada para mim, que me trouxe uma oportunidade ou que trouxe uma mudança. Então, as situações inesperadas mesmo que acontecem, mas ela também vai falar trazendo oportunidades para uma estrutura ou abalando a estrutura, aí vai depender das cartas que estão ao redor. Mas é por aí. Aí a 28, a incerteza, ela fala dos caminhos. Ela aparece com a carta 6, onde ela fala, bom, opções, você agora tem opções. No passado, você não tinha. Agora você tem opções. Essa carta, ela fala esses dois, 7 Horus, e eles eram uma época onde eles ainda não eram inimigos, irmãos, e eles carregavam a escada para o morto fazer a ascensão para o mundo dos mortos, né? E então essa carta fala de um degrau acima, quer dizer, você está em busca de ir a um degrau acima. Você quer mais opções, você quer um caminho melhor. Então, por isso ela tem aquilo da carta 6. O arroz com feijão, você sabe que está garantido, mas é pouco, eu não quero só arroz e feijão. Quero outras coisas, que não é só comida, pode ser outras coisas que eu preciso também. Então, essa carta ela fala, em primeiro lugar, agora você tem opções, quer dizer, no passado você não tinha. E quais opções? Opções que vão trazer benefícios básicos. Então, novos caminhos para ganhar novas revenues, novas aventuras, novos canais se abrindo para ganhar dinheiro, novas, por exemplo, você fez uma venda que te abriu caminhos para outras vendas. Você conseguiu um trabalho que vai te abrir para outros trabalhos. Você encontrou um trabalho paralelo que vai te ajudar a dar mais dinheiro para aquilo que você já faz. Então, ou um outro trabalho que vai dar mais dinheiro. Às vezes pode falar, estou meio dividido, eu não sei se eu vou por aqui ou vou por lá, mas se existe divisão, é porque ou você não conhece ainda muito bem as opções, ou porque ainda não chegou a opção certa. Porque a hora que você encontrar a opção certa, você vai saber decidir. Então, aí vai falar, às vezes pode falar de uma pessoa meio duvidosa também. Aqui eu não falei das capacidades, né? O soldado de Paus, o argonauta, fala da capacidade de iniciar projetos, um pouco de pioneiro, e de negócios ousados, quer dizer, uma pessoa que tem a ousadia de começar coisas novas. Enquanto que o escravo, ele já fala de uma mediunidade até uma sensibilidade muito grande, mas que traz muita fragilidade para a pessoa. Quer dizer, aí pode falar junto da 2, uma fragilidade em relação à sensibilidade, que pode até, num certo caso, ser uma depressão,
aí mostrar até uma doença, um problema, um desafio emocional. Pode falar de uma doença também que trouxe fragilidade, e aí também fragilidade nas coisas básicas, né? Vitaminas, sais minerais, ossos, circulação, coisas básicas, né? Doença, a mediunidade, a capacidade de lidar com pessoas pobres, marginalizadas, com deficientes, crianças, tem uma habilidade de lidar com pessoas tanto desprotegidas, frágeis, doentes, como também marginalizadas. A 27, capacidade de lidar com máquinas, com instrumentos, até computador, engenharia, né? Essa capacidade de lidar com as máquinas. Ou com viagens também, né? Com situações inesperadas, uma pessoa com muita iniciativa, a 27. A 28, uma pessoa que olha para todos os lados, que sabe ver as melhores opções, quer dizer, um bom comprador. Embora às vezes demore um pouco para estuda demais, né? Meio geminiano um pouco demais. Que às vezes pode estar meio em dúvida, mas olha para todos os lados, observador. A 29, a domesticidade, ela vai falar que a pessoa está conseguindo lidar com algo que até então foi difícil. Quer dizer, domesticar significa o quê? Você pegar algo bruto, um animal selvagem, e fazer ele ficar dócil. Então, é você transformar, de um modo geral, é você conseguir transformar a natureza. É você aproveitar as características daquela natureza e tirar vantagem dela, não sofrer só os problemas que ela pode te causar. Então, por isso essa carta é você aprender a lidar com você mesmo, aprender a lidar com as suas capacidades, as suas habilidades, o seu corpo. Então, ela também pode falar de doenças, aí de doenças crônicas, doenças que você tem que aprender a conviver com elas, mas não necessariamente. Ela muitas vezes aparece junto da carta 8, e aí você pode procurar as cartas que estavam ao redor, porque vai ter meio uma dobradinha. Então, dizendo, bom, até agora você considerou a sua habilidade, a sua característica de aventureiro como um defeito. Agora você encontrou função para aquilo, utilidade para aquilo. Então, aquela habilidade, em vez de ser um defeito, agora virou uma qualidade. Aquele problema virou uma vantagem. Então, ela vai aparecer nisso, uma situação, um limão que você fez uma limonada. Então, ela vai falar de problemas que, às vezes, ela pode aparecer dizendo assim, ele tem certos problemas, e eu sei que não vai mudar. E aí, um mas. Então, eu vou romper esse relacionamento, porque ele não vai mudar. Ou pode até ao contrário dizer, não, eu sei quais são os problemas, eu aprendi a lidar com isso. Então, agora eu não vou mais sofrer por isso, eu estou levando isso em volta. Essa carta ela também fala de mediunidade, aí no caso mediunidade de incorporação, mas também da magia, da capacidade de você lidar com os elementais, pedras, animais, flores, plantas, e aí vai desde a jardinagem até a aromaterapia, os florais de Bach. A habilidade do corpo vai desde massagem até a medicina. Lidar com os animais, desde
da veterinária, né, até a acupuntura para os animais, ou para os próprios seres humanos, a medicina em todos os aspectos, a acupuntura, né? Então, aí ele vai pegar todas as ciências que vão mexer com o corpo, com as plantas, com a terra, né, o paisagismo, tudo isso, o Feng Shui, tudo está ligado à carta 29, a capacidade, a radiestesia, né? O reiki, tudo isso vai estar, o dom de cura, vai estar na carta 29 da domesticidade. Às vezes você vê, por exemplo, um homem evitando um relacionamento com uma mulher. Ele sai, passeia, conversa, mas não convida ela para namorar. E, às vezes, você vê essa carta mostrando que ele tem algum problema. Nesse caso, um problema físico. Pode aparecer para a mulher também. Por exemplo, ela engordou muito, aí emagreceu, ficou com aquela barriguinha solta, aí fica com vergonha, ou porque é gordinha, ou porque tem... Então, você vendo algum defeito no seu corpo que te inibe de estar num relacionamento, né? Como homem também. A 30, o intercâmbio, já é a fluência. É você dando, trabalhando e tendo um retorno pelaquilo que você faz. É você mandando uma mensagem e recebendo a volta. Quer dizer, tanto você está num ambiente de troca, como você está comerciando. Quer dizer, eu consegui ter uma troca, eu trabalho, eu ganho, eu tenho um retorno daquilo que eu faço. Então, ela vai falar das vendas, da capacidade de lidar com vendas, que tem uma comunicação fácil, pode falar de uma venda que você fez, ou até da sua habilidade em vendas. E na troca, não, a pessoa que tem facilidade na comunicação, embora essa carta não seja de copas, ela pode dizer também da comunicação por ser uma pessoa fácil de conversar, fácil de lidar. A 31, os impedimentos, já vai falar, já é o contrário da 30, é uma carta que diz, não, olha, agora tem certas coisas que, um pouco parecida com a 26, que você já começou, mas elas são para o futuro, né? Alimentar os filhos podem ser um impedimento enquanto pequenos, porque vão exigir que você cuide deles, mas no futuro é eles quem vão cuidar da agricultura e vão cuidar de você. Então, também fala de uma situação que está começando, você está implantando uma raiz, você está implantando, está semeando, mas vai colher mais tarde. Então, você tem uma estrutura, tem uma base, mas ainda não está pronta a casa inteira. Comprou um terreno, mas ainda não construiu a casa. Agora, essa carta, por exemplo, num relacionamento, pode mostrar um impedimento básico para a relação. E aí, duas coisas, principalmente. Ou a pessoa mora num outro lugar, então a distância física pode ser um impedimento, ou às vezes até um outro relacionamento. Quer dizer, a pessoa tem um outro relacionamento, e isso é um impedimento para a amante, certo? Às vezes fala, por exemplo, ela tem filhos, e isso para mim é um impedimento. Eu já tive todos os filhos que eu queria, não quero criar criança pequena agora. Ou ele tem filhos, eu não quero um homem que tenha filhos, que daí tenha ex-mulher. Quer dizer, então, pode às vezes falar de crianças que podem ser esse impedimento num relacionamento.
Aqui também pode falar a habilidade de lidar com pessoas carentes, com pessoas inferiores, vamos dizer, de nível social diferente, pessoas marginalizadas, com dificuldade, ou com crianças também. A Magnificência 32, já também é o contrário da 31, é uma carta que fala, bom, agora você está em paz. Você está em paz com você, com a sua vida, com a sua estrutura, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, a carta 32, ela é uma carta de comemoração, é a única carta que tem branco no plano espiritual, enquanto que a 35 é a única que tem cinza no plano espiritual. Então, a 32, a Magnificência, mostra um momento muito especial. Ela pode dizer de uma conquista que trouxe estabilidade, por exemplo, ganhou um concurso, entrou num concurso que vai trazer uma estabilidade financeira, um casamento que trouxe essa tranquilidade, a solução de um problema, a saída de um trabalho que era muito tenso para um trabalho mais tranquilo. Então, ela vai falar dessa paz de você ter conforto, de você estar em paz com a sabedoria que você tem, quer dizer, eu tenho todo o conhecimento que eu preciso, eu tenho todos os instrumentos que eu preciso, então a pessoa está tranquila. Também pode dizer de uma pessoa muito zen, em paz, uma pessoa que está estável na vida já, tem essa estabilidade, tem essa tranquilidade. Pode falar de saúde, né? A pessoa agora sarou, está bem, está saudável, está tranquila. A 33, a aliança, então já vai falar mesmo que a carta diz, são alianças importantes que a pessoa está encontrando, tanto oportunidades, que aquele trabalho que veio a calhar, porque eu precisava ter uma base nova, tanto pode ser paralela ou é a base principal, ou pode ser aquela pessoa que veio me dar o apoio que eu precisava naquele momento, ou o sócio, que é um apoio que eu posso confiar, porque estamos ali pau a pau, os dois fazendo igual, uma pessoa que eu posso confiar, um casamento, pode ser o momento do casamento, ou até uma relação que é uma aliança, que é uma companhia, que ele gosta de fazer tudo comigo, que ela me apoia, ela me ajuda em tudo que eu estou precisando. Então, a aliança é esse apoio. As pessoas que se dão muito bem. Então, você estava analisando o casamento, vocês fazem tudo juntos, vocês se dão muito bem, o cotidiano combina, o mesmo timing, quer dizer, mesmo tempo, vocês gostam de fazer as coisas, acordar na mesma hora e dormir na mesma hora, ou, né? Tem essa sincronia. Também, em termos de habilidade de estabelecer alianças, de ser companheiro, de ser uma aliança, de ser um apoio, de estabelecer alianças e sociedade. Então, um amigo, uma amiga. A 34, a inovação, ela já vai falar de um momento de força, um momento que você fala, bom, eu provei que eu sou forte, agora eu posso usar essa força. Então, ela fala de um momento onde você está usando toda a sua força para realizar um objetivo, fala que você tem força para a realização do que você está querendo construir. Então, ela fala de construção, de você estar empenhado na construção. Agora, essa carta, por ter muitos elementos de força, tem a cobra, esse guerreiro, ela fala também de situações
tanto de um jovem que é geração saúde, que talvez goste de esportes radicais, meio, vamos se dizer, impulsivo, ou às vezes até um pouco agressivo. Então, essa carta às vezes pode falar de uma violência. Por exemplo, uma operação é uma violência no corpo, é uma introdução, né, de uma faca no seu corpo, uma cirurgia, ou às vezes até uma violência que aconteceu na vida da pessoa. Lembra que a gente fala que, às vezes, num jogo grande, a primeira carta dos arcanos menores é a 34, e tem uma carta 36, uma carta 16, ou a fragilidade, ou a 22, mostrando que houve algo, que foi uma ruptura violenta, às vezes né, um acidente que ficou marcado, que a pessoa ficou marcada pelaquela situação traumática. Então, você vai ver a 34, junto, por exemplo, com a 36, com a 16, com cartas que vão falar de alguma ruptura que aconteceu após essa situação. Agora, muitas vezes, vai falar o menino mimado. Menino mimado que briga por qualquer coisa, que não ouve o não, que defende as coisas com muita força, às vezes até com essa violência. Agora, também pode falar uma força, né? Em termos de capacidade, é uma pessoa capaz, forte, um construtor, mas que também pode ser, ao contrário, uma capacidade, a capacidade de lidar com pessoas violentas, com pessoas marginais, de novo, pode estar mostrando isso. Aí vai depender das associações. A 35, o desconsolo, fala de você estar se preparando para romper uma estrutura e sente meio desconsolado com isso. Quer dizer, eu trabalhei muito para criar essa estrutura e agora eu vou ter que romper, mas ela já não me serve mais. Ela já está insuficiente. Então, eu preciso romper essa estrutura para poder começar a construir outra. Então, a 35, ela, de uma certa forma, parece com a 26, porque a pessoa está se sentindo frágil, pode estar doente, ou pode estar fraca, ou teve uma crise financeira, está muito debilitada. E ainda se sente meio sem saída, quer dizer, eu preciso romper uma estrutura para poder construir outra. Mas, às vezes, essa carta vem numa dobradinha. Então, por exemplo, junto do Rei de Paus, a pessoa, eu comecei a trabalhar num emprego fixo que supriu aquela carência que eu tinha de viver desesperado por causa de dinheiro. Então, conforme a carta, ela pode vir contradizendo ela, dizendo, eu rompi uma estrutura, mas eu já tenho uma outra que eu estou iniciando, com a 36. Ela também pode falar de uma angústia existencial, emocional. Então, por exemplo, a pessoa, o Rei de Ouro, com a carta 1, que fala o casamento, que superou aquela angústia, aquela solidão da 35. Então, muitas vezes ela vem numa dobradinha, falando que essa angústia foi superada. Agora, o As de Paus, ele vai falar também de uma ruptura, de uma estrutura, mas ele também fala de que você já tem tudo para iniciar uma nova base. Então, o As de Ouro vai falar nessa... o 35 também fala da habilidade de lidar com doentes, com pessoas carentes, com pessoas marginais, necessitadas, né? A 35, a 36, a iniciação,
Vai falar da ruptura de estruturas, pode falar, por exemplo, da ruptura do casamento, não vai ser de um casamento longo, não vai ser só o as de paus, mas o as de paus seria o momento da separação física, a venda da casa que eles moravam, ou a saída da pessoa da casa que morou. Pode estar falando de uma mudança de casa também, que a pessoa morou muito tempo, a saída de um emprego, que foi uma estrutura, mas já tem uma nova estrutura, a qual ela vai utilizar. Ela também pode falar da quebra de mecanismos de defesa. Por exemplo, às vezes, numa relação afetiva, para o namorado, toda uma relação confusa, aí vem o as de paus, e a partir daí a relação melhora. Quer dizer, a pessoa tinha uma defesa, ali aconteceu alguma coisa, aí ele tinha uma defesa, ela tinha uma defesa, tinha medo que ele não ia cuidar dela. Daí ela fica doente, ele cuida dela, e aí ela quebra aquela defesa, a partir daí ela se abre mais para o relacionamento. Então, o as de paus, ele tanto fala ruptura de coisas físicas, trabalho, casa, como também emocional, medos, né? Você quebrou, perdeu aquele medo que você tinha. Também é uma carta que vai falar da maternidade, tanto do dom de lidar com crianças pequenas, com mães, com a maternidade em si, e pode falar da própria geração de um filho, do nascimento de um filho. E como no plano espiritual, muitas vezes pode falar uma iniciação, que é a quebra do ego, né? Para uma entrada mais profunda no transe mediúnico. Então, pode estar falando de uma quebra de uma barreira que está permitindo com que a pessoa entre mais profundo nos estágios de consciência. Bom, então, mais ou menos aí foi os arcanos de paus.